Se você está usando a caneta emagrecedora e não come isso, provavelmente está perdendo massa muscular. Enquanto o peso na balança cai, o seu corpo pode estar desmontando algo muito precioso e valioso no processo de emagrecimento. E quer saber o pior? A maioria só descobre isso quando é tarde demais. Quando a fraqueza já se instalou, quando o metabolismo já caiu e os resultados que vieram com tanto esforço começam a reverter. Eu vou te mostrar hoje os 7 alimentos que bloqueiam esse processo e ao mesmo tempo eliminam as náuseas, a constipação e o mal-estar que as canetas podem trazer. E spoiler, a solução não está na farmácia. Ela está no supermercado. Se você ainda não me segue, clica no botão abaixo aqui para não perder nenhum conteúdo que eu trago com a intenção de orientar e trazer um pouco de luz ao meio de tanto caos de informação que temos na internet hoje. Vai rapidinho, leva só alguns segundos, segue aí. Então vamos lá. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda, todas essas canetas, elas se tornaram uma febre mundial. Só em 2023, mais de 9 milhões de pessoas começaram a usar algum medicamento da família GLP-1. No Brasil, a fila de espera em algumas farmácias podem demorar meses. E olha, os resultados são reais. Mas tem um detalhe que muitos médicos deixam passar no momento das orientações quando as pessoas vão usar as canetas. O medicamento, ele muda completamente a forma que o seu corpo absorve os alimentos. O GLP-1, ele faz o seu esvaziamento gástrico, ele faz a comida passar mais devagar, de forma simples. Desacelera o esvaziamento gástrico, reduz a motilidade intestinal e mexe com a absorção de nutrientes. Em português simples, seu estômago vai ficar mais lento e seu intestino vai ficar um pouquinho mais preguiçoso. E o seu corpo passa a absorver menos coisas que ele precisa muito. Resultado disso? Náusea, vômito, constipação, refluxo, fadiga, deficiência de vitaminas e perda de massa muscular. Mas nem tudo é tristeza. Existe uma forma de você resolver esses problemas. E ele passa por uma alimentação estratégica. Hoje eu vou te mostrar os 7 alimentos que a ciência identificou como os mais poderosos para neutralizar esses efeitos colaterais sem comprometer o resultado que as canetas trazem. Mas antes de listar esses alimentos, deixa eu te explicar em 30 segundos o porquê que isso é urgente. Então coloca o relógio aí. Quando o seu corpo reduz a fome drasticamente, ele entra num estado de restrição calórica super acelerada. Nesse estado, ele precisa de energia. E ele vai buscar aonde? Gordura? Sim, mas no músculo também. E como o músculo é o principal tecido metabolicamente ativo do seu corpo, perder massa muscular significa metabolismo mais lento, maior dificuldade de manter o peso perdido no futuro e um corpo que parece molenga mesmo depois de emagrecer. Os estudos com GLP-1 mostram que até 40% do peso perdido pode ser de massa magra se a alimentação não for estratégica. 40%, galera. Isso é quase metade do que você perdeu indo embora da forma errada. E é exatamente aí que entra os 7 alimentos que vão blindar sua massa muscular e tirar todos esses efeitos colaterais indesejados. Vamos lá. Alimento número 1, gengibre. Esse daqui é muito bacana. Tem gente que não gosta, ele é meio controverso, mas é um alimento muito bom. O gengibre é o campeão dos campeões contra a náusea. E não é achismo, é ciência. Um estudo publicado no British Journal of Anesthesia, será que saiu bom? Mostrou que o gengibre é tão eficaz contra a náusea comparado com alguns medicamentos antieméticos. É praticamente um remédio natural disfarçado de tempero. O composto ativo que faz esse efeito acontecer se chama gingerol. Ele age diretamente nos receptores do trato intestinal, acalmando aquele estômago que parece que está em guerra constante. Tá, mas e como usar? Chá de gengibre fresco logo pela manhã, antes de qualquer coisa. Ou ralar um pedacinho na água com limão. Simples assim. E dica extra. Se a náusea bater forte nos primeiros dias de uso da caneta, deixe o chá de gengibre geladinho. O frio também ajuda a acalmar um pouco esse estômago nervoso. Alimento número 2. Proteína magra. Agora, preste muita atenção, porque talvez esse seja o ponto mais subestimado de quem usa as canetas emagrecedoras. Quando você come menos, e você vai comer menos, porque a caneta faz exatamente isso, o seu corpo não vai identificar de uma forma ligeira, rápida, se ele deve queimar gordura ou músculo. E adivinhe só o que ele prefere queimar quando não chega proteína o suficiente na refeição. Se você pensou músculo, acertou. Miserável. E sim, aquele músculo que você suou, que você treinou para conquistar, está indo embora no processo de emagrecimento promovido pelas canetas. Sabe o que é pior? Perder massa magra é perder postura, você também perde massa óssea e vai todo junto embora com a queima de gordura no processo e deixa o seu metabolismo bem mais lento. As proteínas magras, como o frango sem pele, ovos inteiros, o peixe tilápia, a sardinha, é o escudo que sinaliza pro seu corpo: opa! Não é para pegar massa muscular não, tem proteína chegando.
A recomendação para quem usa os análogos de GLP-1 é que coma proteína entre 1,2 gramas por quilograma corporal a 1,6. O que isso significa? Se você é uma pessoa que pesa 100 quilos e você vai comer 1,2 gramas por cada quilo, você vai comer 120 gramas de proteína todo dia. E distribua entre todas as refeições. Não vai comer toda essa proteína de uma vez, né? Seu estômago já tá lento. Essa proteína vai ficar por muito tempo ali, fermentando, e isso vai te trazer todos os efeitos colaterais que você não quer. Alimento número 3, frutas vermelhas. Mirtilo, morango, framboesa, amora. Essas belezas são pequenas maravilhas nutritivas e levemente volumosas. E isso é perfeito para quem está com apetite reduzido. Um dos maiores problemas de quem usa caneta é deficiência de micronutrientes. Você come pouco, absorve menos. E lá vem fadiga, cabelo fraco, unha fraca e a imunidade baixa. As frutas vermelhas entram aqui como um multivitamínico natural, ricas em vitamina C, ácido fólico, antioxidantes e fibras solúveis. E elas ainda alimentam a sua microbiota intestinal. São as bactériazinhas que te ajudam a digerir os alimentos. Aquele exército de bactérias boas que vão sofrer um pouco com esse intestino mais lento. E tem mais! O resveratrol, presente no mirtilo, tem ação anti-inflamatória comprovada, o que ajuda a reduzir aquela sensação de mal-estar sistêmico que alguns relatam nas primeiras semanas. Meia xícara por dia já é o suficiente. Pode ser fresco, congelado, no iogurte, aquilo que couber em sua rotina. O quarto alimento são as gorduras boas. Sabe aquela cena de filme em que o vilão e o protagonista se unem para um bem comum? Sabe aquela aliança improvável? Pois é. Então, as gorduras e a caneta parecem ser adversárias, mas a verdade é que as gorduras boas são aliadas no tratamento. O GLP-1 já desacelera a digestão. Já a gordura saudável potencializa a saciedade, de forma controlada e sem agredir o estômago. E ela é extremamente essencial para a absorção das vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. E todas elas são bem comprometidas quando a dieta restritiva é muito agressiva. Além disso, o ômega 3 das castanhas e o ômega 9 do azeite têm efeito anti-inflamatório e neuroprotetor. Traduzindo miúdos, elas ajudam o seu corpo a manter o seu humor estável quando você ainda está se adaptando às canetas. E quem já passou pelos primeiros 15 dias de tratamento sabe que o humor balança e balança muito. A regra aqui é a seguinte: gordura boa em quantidade controlada. Uma colher de sopa de azeite extra virgem, metade de um abacate pequeno e alguns punhadinhos de castanha. Nada muito exagerado, porque o estômago lento ele não leva desaforo pra casa. E olha, se você tá gostando desse conteúdo e ainda não me segue, esse é o momento certo. Então segue aí. Clica no botão de se inscrever agora, porque os 3 alimentos que estão por vir, eles vão te surpreender com a diferença que eles fazem no dia a dia. Alimento número 5, banana verde ou biomassa. E muita gente ainda não conhece o poder desse ingrediente. A banana verde, especialmente na forma de biomassa, é carregada de amido resistente. E o amido resistente é, literalmente, o melhor amigo do seu intestino preso. Ele não é digerido no seu intestino delgado. Ele chega intacto no seu intestino grosso, onde serve de alimento para as bactérias boas. E aí acontece um processo de fermentação chamado fermentação colônica, que produz ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato. Esse butirato é anti-inflamatório e ajuda na motilidade intestinal. Faz seu intestino andar e combate a constipação que a caneta pode trazer. É basicamente um relaxante natural sem aquele efeito rebote, embrulhado numa fruta que você consegue encontrar em qualquer feira aí por de R$2 a R$5. A biomassa você pode obter cozinhando a banana verde na pressão com casca. Depois você descasca ela ainda quente e bate no liquidificador. Aí você pode congelar as porções e usar na semana. Alimento número 6, iogurte natural, integral ou kefir. Vamos falar de um assunto chato, mas que é crucial: a saúde do seu intestino durante o tratamento. A GLP-1 mexe com a microbiota. A alimentação restritiva mexe com a microbiota. E quando sua microbiota vai mal, o seu corpo inteirinho sente. Aí vem inflamação, imunidade baixa, humor instável, estufamento e desconforto abdominal. O iogurte natural e o kefir são fontes densas desses probióticos. As bactérias boas que organizam e recolonizam o seu intestino. Mas atenção, tem que ser sem adição de açúcar e sem sabor artificial. Aqueles iogurtes de caixinhas coloridas do supermercado não servem. Iogurte grego natural, inclusive, tem receita lá no nosso Instagram. O kefir de leite ou de água, esse sim tem cepas probióticas com eficácia comprovada. Consuma uma vez ao dia, de preferência no café da manhã ou no lanche da tarde. E se você for intolerante à lactose, não temas. O kefir de água é uma opção excelente. Alimento 7. Vegetais cozidos de baixo volume. O 7º alimento, na verdade, é uma categoria. E ela é estratégica por uma razão muito prática. Como o estômago funciona muito devagar, o volume conta e conta muito. Vegetais crus e volumosos, alface em excesso,
pepino, repolho. Pode gerar distensão abdominal e um desconforto cruel para quem usa as canetas. Mas agora eu vou apresentar para vocês a solução. Vegetais cozidos, que reduzem o volume, mas mantêm os nutrientes. Abobrinha refogada, cenoura cozida, espinafre levemente salteado, beterraba assada. Eles entram no estômago já compactados. São digeridos com facilidade e ainda fornecem fibras, vitaminas e minerais essenciais. É muita riqueza, especialmente a cenoura cozida e a beterraba, ricas em folato e potássio, dois nutrientes que costumam cair muito quando a alimentação fica muito restritiva. Faz assim: cozinha um mix de vegetais no final de semana e guarda na geladeira. Vai durar a semana inteira. É o tipo de praticidade que salva a dieta e vai salvar sua saúde intestinal e facilitar o seu processo nesse momento de tratamento. Então vamos para uma lista prática do que colocar no seu prato hoje. Chega de teoria, pega papel e caneta e anote cada um deles ou tire print. Primeiro, gengibre. Chá pela manhã ou ralado na água contra a náusea. Segundo, frango, ovo ou peixe em todas as principais refeições, contra a perda de massa muscular. Frutas vermelhas, meia xícara no lanche, contra a deficiência de vitaminas e minerais. Azeite, abacate e castanhas, em dose moderada, contra a inflamação. Biomassa de banana verde, uma colher na refeição, contra a constipação. Iogurte natural ou kefir, uma vez ao dia, pela saúde do seu intestino. Vegetais cozidos, almoço e jantar para nutrição, sem sobrecarregar o seu estômago. 7 alimentos, todos no mercado, todos baratos, todos com um cunho científico muito forte por trás. Baile. E o mais importante, todos protegendo o seu músculo enquanto a caneta faz o trabalho dela. E se você ainda não salvou esse vídeo, salva agora, porque eu tenho certeza que essa lista você vai querer consultar de novo. E compartilhe com aquela sua amiga que tá fazendo uso da caneta e tá tendo todos esses colaterais, ajude ela a resolver a vida dela. Mas antes de você ir, deixa eu te falar o que você precisa tirar hoje do seu prato durante o tratamento, porque essa lista aqui vai potencializar todos os efeitos colaterais. Frituras e ultraprocessados. A gordura saturada em excesso desregula ainda mais a digestão lenta da caneta. Álcool. Combina pessimamente com GLP-1. Aumenta de forma severa o risco de hipoglicemia e piora em muito a náusea. Bebidas gaseificadas. O gás num estômago lento é a receita prática para desconforto abdominal. Açúcar em excesso impede a microbiota de se recuperar e pode gerar pico glicêmico mesmo com a caneta controlando. Simples assim. Tira esses 4, adiciona o 7 que eu passei para vocês, que sua vida vai ficar maravilhosa durante o uso das canetas. Agora lembre-se, nenhum medicamento trabalha sozinho. O que você coloca no prato vai determinar como você vai passar os próximos meses, se sentindo mal ou bem. Com efeitos crônicos da perda de massa magra e ter o rebote completo do processo de emagrecimento que foi tão sofrido e caro, você não precisa de uma dieta perfeita, você não precisa de um nutricionista caro, você precisa de informação. E agora você tem. Agora, de nada adianta você proteger o seu músculo com a alimentação se você não souber como estimular ele durante o tratamento. Muita gente me pergunta: Thales, posso treinar usando a caneta? É claro! Que tipo de exercício funciona melhor? O que eu faço para não ficar flácida? E no próximo vídeo eu vou te mostrar qual que é o treino ideal para quem usa as canetas emagrecedoras, para que você não perca músculo e não fique flácida igual uma bexiga murcha. Se inscreve no canal para não perder o próximo e te vejo lá!